E este momento, ó Deus, aguardado por esta pessoa que estava planejando tirar a sua própria vida, porque está sentindo a dor da traição, a dor de um tumor, de uma infecção, de uma doença incurável, a dor da humilhação de ter sido traído, abandonado. Esta pessoa que estava desejando tirar a própria vida, porque os vícios, seja das drogas, da bebida alcoólica, da automutilação, não tem podido aliviar a sua aflição. Mas agora que ele ouviu a tua palavra, que é verdadeira, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, dá agora um sinal para ela, um sinal para ele, aí aonde ela se encontra, arrancando este mal que está na mente, que está no corpo, que está no coração, causando angústia, a tristeza profunda, a amargura, fazendo ele rejeitar os pais, ignorar a esposa, fazendo pensar que a felicidade não existe. Oh Deus, Deus vivo, agora, meu Pai, que o Senhor venha libertá-lo, pois ele ouviu a verdade. Você que crê nesta palavra, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre esta palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é a palavra de Jesus, que disse que se nós conhecermos a verdade, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta agora, meu Deus. Liberta esta pessoa agora deste mal. Coloque a sua mão sobre a palavra de Deus e seja livre do pensamento de morte. Seja livre da depressão. Seja livre agora do vício maldito que lhe escravizava. Se essa palavra é verdadeira, se nós somos homens de Deus, profetas do Deus vivo, agora, aí no hospital, em casa, no presídio, no carro, o encosto da depressão, da doença, do vício, diga, em o nome de Jesus, pela palavra de Deus, diga, saia todo mal. Seja livre, meu amigo. Respire profundo. Receba agora o abraço do Altíssimo. Oh, meu Pai, abraça esta pessoa, Espírito Santo, que quer te conhecer, que quer ser possuído por ti e ser diferente. Ser uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, feliz, uma pessoa equilibrada, uma melhor esposa, mãe, profissional, um melhor filho, um melhor cidadão. Ah, minha amiga, receba o abraço do Espírito Santo, ele está aí. Ele abraça agora você, ele envolve você agora nos seus braços, como um pai que abraça o seu filho recém-nascido e protege e o beija. Receba agora, aí onde você está, o abraço do Espírito Santo. Meu Pai, consagra esta água. Aqueles que prepararam um copo com água para este momento de oração, usa esta água trazendo a paz, como sinal do teu perdão, pois o Senhor perdoa os nossos pecados, pois o Senhor veio para salvar e não condenar. Esta pessoa receba a força, a disposição para ir à tua casa, para te buscar. E receba coragem para te obedecer, ainda que isso implique em desagradar os outros, amigos, familiares, conhecidos. Pois eu declaro esta água consagrada por ti, como um ponto de contato, em o nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada, Deus, em oração. Graças a Deus. Tem uma experiência com Ele aí agora. E você que crê, diga, assim seja. Amém.
Durante toda esta semana eu tenho iniciado o programa, o Encontro com o Espírito Santo, com a pergunta: você tem vivido em função de quem? Pessoas, coisas? E eu peço a você, atenção, você que vive em função de um empreendimento, por exemplo. Você, por causa deste empreendimento que você fez e que você não obteve sucesso, a resposta esperada, ou neste um empreendimento que você fez, você acabou perdendo o pouco ou muito que você tinha. Faça-se essa pergunta, meu amigo. Quanto tempo eu perdi e vou continuar perdendo por causa deste empreendimento que não me trouxe o resultado esperado, ou que trouxe o resultado esperado, mas destruiu a sua vida conjugal, destruiu a sua vida espiritual, destruiu a sua vida familiar? A razão pela qual muitos problemas na sua vida, problemas em outras áreas, não foram resolvidos, e o pior, sua vida anda para pior, não para melhor, ela não tem desenvolvido. A sua vida, ela não tem progredido. Estamos terminando o ano e a sua vida está literalmente amarrada. Você parou, a sua vida parou no tempo por causa deste empreendimento que você fez e que você sofreu perdas ou obteve conquistas, mas que não lhe trouxe a felicidade. A razão pela qual a sua vida vai de mal a pior é por causa disso. É por causa da falta do Espírito Santo. Você teve coragem de realizar um empreendimento e você não teve coragem de entregar a sua vida, entregar os seus planos, o seu coração, o seu futuro. Você não buscou com todas as forças o batismo com o Espírito Santo e por isso você é a mesma pessoa de anos atrás. Talvez hoje você esteja em uma condição, financeiramente falando, profissionalmente falando, no âmbito empresarial, comercial, privilegiada, bem-sucedida, mas espiritualmente você tem perdido, você espiritualmente tem regredido, é a palavra. Mas agora que você está ouvindo o que você não ouviu e entendendo o seu real estado, eu pergunto a você, por quanto tempo mais você vai continuar perdendo por causa deste empreendimento? Chegou a hora de você despertar, sabe? Acordar, reagir e tomar aí agora uma decisão. Determine aí agora. Diga, eu vou dar um basta em tudo isso. Neste domingo, ao pôr do sol, eu vou entregar no altar de Deus e buscar, como nunca antes, o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho convidado as pessoas a passarem pela Universal ou aqui pelo Templo de Salomão. Você que vive ou trabalha próximo a um templo da Universal, peça esse papelzinho. Você tem vivido em função de alguém? Perdeu alguém e nunca venceu este luto? O filho que está perdido, a filha no mundo das drogas, da promiscuidade, o marido, a mulher, um ex que você parou, a sua vida parou em função desta pessoa e a sua vida não evolui, você não recebe o Espírito Santo, você vive apaixonado ou apaixonada por alguém que não corresponde a este amor, um familiar não convertido, só pensa em si mesmo, você é egoísta, não consegue perdoar alguém, nem se perdoar, não quer nem ouvir o nome desta pessoa que lhe ofendeu, que lhe decepcionou. Bem, a lista é extensa. Você vai marcar e vai colocar no altar esse papel. Você vai tirar de dentro de você. Você vai estar fazendo assim, ó, literalmente isso, espiritualmente falando. Domingo, você vai estar fazendo assim, ó, em um dado momento do encontro com o Espírito Santo, espiritualmente você vai fazer isso aqui, ó. Você vai tirar de dentro de você essa coisa, essa pessoa, esse trauma, esse complexo, esse relacionamento abusivo, seja o que for, e você vai colocar no altar. Você vai entregar, vai se render, vai se humilhar. E o Espírito Santo vai lhe envolver. E você vai ser selado com o Espírito Santo. Nós vamos buscar com fervor. Mas para isso, você tem que tirar
essa pessoa, essa coisa do seu coração. Passando necessidade, os meus filhos queriam uma bolacha para comer e eu não tinha. Meu nome é Erinilda, sou empresária. A minha vida sempre foi uma vida muito difícil. A gente passava muita dificuldade, meu pai era agricultor, mas ele não tinha condições de dar uma vida boa para a gente e nem mesmo estudo. Daí ele saiu do campo, ele foi morar na cidade para que os filhos viessem estudar. A gente não tinha dinheiro para comprar um lápis para ir para a escola. A gente estudou pouco, com muita dificuldade, e aos 15 anos eu me casei, achando que eu ia ter uma vida melhor, só que não foi isso que aconteceu. O meu esposo, ele já bebia e ele passou a beber muito mais depois do casamento. Ele se tornou alcoólatra. Ele gastava tudo na bebida, passava nos bares, já era pagando os bares e faltando alimento em casa, passando necessidade. Os meus filhos queriam uma bolacha para comer e eu não tinha. Ele começou a pegar dinheiro com a agiota, aí a dificuldade foi ainda maior, porque o dinheiro não chegava em casa. Eu ia na igreja católica, dava o dízimo, mas eu dava do meu jeito, do jeito que eles me ensinaram, que eu dava o que eu achava que eu poderia dar. Eu dava aquilo que eu achava que era o dízimo. Uma obreira vizinha, ela chegou em mim e ela me falou da Igreja Universal. Só que no momento eu fui resistente, eu não quis ir na igreja, porque eu tinha medo de eu ir na igreja e ser mais uma igreja. E eu fiz um monte de questionamentos para ela, porque eu queria ter a certeza do que eu queria na minha vida. Eu não queria ir na igreja por um tempo, eu queria ir por toda a minha vida. E eu fui na Igreja Universal. Aquele dia foi o dia que eu encontrei Jesus, porque dali eu saí já transformada, já com outros pensamentos, já com outra visão, porque ali eu ouvi o homem de Deus falar que a minha vida ia mudar, que quem desse ouvir da palavra de Deus, Deus ia mudar a sua vida. E ali eu comecei, fui uma vez, fui duas vezes e continuei indo na igreja, me batizei. Quando eu me batizei, meu marido, ele se transformou de uma tal forma para pior, que ele falava para mim que se eu continuasse indo naquela igreja, ou seja, na Igreja Universal, que ele ia descarregar um revólver na minha cabeça. Mas eu não dei ouvidos ao que ele falou, eu continuei indo na igreja todos os dias, de domingo a domingo, porque a minha sede era tão grande de transformar a minha vida, de ter uma nova vida, de ter uma transformação de vida, que eu queria ir todos os dias na igreja. Muitas das vezes eu ia e quando eu chegava eu ficava na rua com meus 2 filhos, porque ele não deixava eu entrar dentro de casa, ele queria me matar. Só que eu já sabendo da importância de ser dizimista, eu passei a ser uma dizimista fiel. Aí já foi começando as coisas a mudarem na minha casa. Já não faltava mais o alimento. Eu que andei para a igreja muitos anos a pé, já tinha dinheiro para me pagar a condução. Depois já consegui comprar carro e a minha vida foi se transformando a cada dia. Aquele homem que impedia de eu ir para a igreja, hoje ele vai na igreja comigo. Ele chegou a cortar minha Bíblia de faca. Ele não aceitava a minha fé, mas eu continuei firme, confiante que Deus ia mudar a história da minha vida. Aí foi quando apareceu a minha loja, a pessoa chegou na minha casa por volta de umas 10 horas da noite me oferecendo essa loja para mim comprar. E eu falei para ela, mas eu não entendo nada de material de construção. Ela falou assim, mas eu quero vender para você. E ali eu vi que era a mão do próprio Deus, porque eu não sabia o que era uma conexão, eu não sabia o que era um cotovelo. Cotovelo, que eu saiba, é o que a gente tem no braço. Mas eu fui na fé, estou construindo a minha loja, já está no 3º andar,
Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Deus, Ele é o primeiro na minha vida e eu sou a segunda, porque Deus usou um homem de Deus para roubar a vida velha que a Irenilda tinha, para me dar uma nova vida. E eu sou muito grata a Deus e à Igreja Universal pela vida que eu tenho hoje, pela pessoa que hoje eu sou. Tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus, obedece a sua palavra, e aqueles que não o servem. Deus é o mais interessado em mostrar a diferença, justamente para que aqueles que estão sofrendo, a exemplo da Irenilda, hoje empresária, bem-sucedida, mesmo em meio às dificuldades, esta mulher tem superado todos os desafios da vida dela. O marido que era alcoólatra, eles que não tinham nem para o básico, viviam nos limites da miséria. Hoje, a vida dela, o casamento dela, a vida profissional dela, faz toda a diferença. Mostra a diferença entre antes, quando ela professava uma fé religiosa, uma fé cega em deuses que não são deuses, porque tem olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, boca que não fala, mãos que não tocam, pés que não andam. Imagine atender às nossas necessidades. Mas quando ela colocou a fé no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus vivo, ela agora pode ver e desfrutar de uma grande diferença entre antes e depois. O voto de Betel é para isso. O voto de Betel, a palavra Betel em hebraico, significa porta do céu. É você viver uma fé viva. A verdadeira fé é demonstrada por meio dos sacrifícios que apresentamos a Deus voluntariamente, por meio da nossa obediência, da nossa confiança, por meio da nossa decisão em fazer o que é certo e deixar com que Ele se encarregue do resto. Faça isso, meu amigo. Eu desafio a você, católico, a você espírita, a você evangélico, a honrar a Deus em primeiro lugar. Assuma o segundo e Deus ele vai se encarregar do resto. O ser humano sempre vai ter alguém no seu coração, por bem ou por mal, por amor ou por ódio. E a razão do sofrimento de muitos é que passaram a viver em função deste alguém, sendo consumidos pelos pensamentos e sentimentos envolvendo aquela pessoa, ou dedicando tempo, força e preocupação com algo que já deveria ter ficado para trás. Você que está disposto a colocar o Espírito Santo no trono do seu coração, escreva o nome desta pessoa ou aquilo que ainda te aprisiona e neste domingo, 24 de outubro, leve até o altar e entregue este alguém para Deus. O dia da entrega do alguém, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Karina, eu tenho 24 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. E com isso vieram muitos problemas. Minha mãe precisava trabalhar para sustentar aqueles filhos. E vendo tudo isso, ela também arrumou outro relacionamento. E foi muito sofrimento, tinha muitas brigas dentro de casa em referente à relação deles. E aquilo me afetava diretamente. E eu ficava com muita raiva mesmo de tudo que estava acontecendo. E eu comecei a me envolver com outras pessoas fora de casa. E essas pessoas, elas me apresentavam bebida. Então eu pegava meus problemas e eu contava para eles. E eles me entendiam. Só que dessa forma era ruim para mim, porque eu comecei a ser uma pessoa muito violenta junto com eles. Então, nesse grupo de amigos, a gente fazia muito bullying e a gente se envolvia com muita confusão dentro da escola. Eu brigava com motivo bobo de a pessoa olhar para minha cara e eu já partir para cima. Então, tudo era motivo de eu brigar. Eu chegava em casa, eu tinha muito medo de ficar sozinha porque eu sentia a presença de algo ruim perto de mim.
Eu via vulto, eu ouvia muitas vozes de me fazer coisas ruins, de me cortar, de me matar. Então, e essas vozes, elas vinham até mim e me sentia muito mal. Foi então quando minha mãe, ela começou a ir para a igreja. Eu vi muita mudança dela, porque ela não era mais aquela pessoa nervosa dentro de casa. As brigas dentro de casa já começou a parar. Então, eu vi aquela mudança. Eu comecei a frequentar no início a igreja. Foi um dia que eu cheguei na igreja e eu não aguentava mais, porque era um sofrimento que eu tinha. Eu cheguei em um obreiro e pedi ajuda. E ele estava falando para mim que se eu quisesse uma nova vida, eu tinha que deixar a velha vida para trás. E eu decidi ali que eu ia me batizar nas águas e eu ia deixar aquela velha Karina, aquela raiva que eu tinha dentro de mim, de toda aquela situação, do meu padrasto, que eu tinha muita raiva dele. Eu deixei aquilo para trás e aquele dia foi uma nova criatura mesmo que saiu da igreja. Ali começou a minha jornada na fé. Eu comecei a olhar para Deus de uma forma diferente. Não que Ele estava me julgando pelo que eu fiz, mas que Ele estava me dando uma nova oportunidade de viver. Então eu comecei a minha caminhada, comecei a ser uma nova pessoa, né? Mudei os meus conceitos que eu tinha contra a minha família, só que não era o suficiente, porque eu mudei a minha postura de viver, mas o vazio que estava dentro de mim ainda existia. E foi me apresentado o Espírito Santo. Foi uma proposta para mim que eu agarrei com todas as minhas forças. Tinha algumas amizades que elas não condiziam, né? Não me ajudavam na fé. E Deus me falou que eu tinha que abandonar aquelas amizades. E aí foi o que eu fiz. Então eu queria mesmo aquele Espírito Santo. Deus é o pão da vida. E quem for até Ele não terá mais fome nem sede. E eu estava esperando aquilo, porque realmente eu tinha fome e sede de ser feliz. E aí eu fui com toda a minha força e recebi o Espírito Santo nesse dia. E fez a transformação, porque aquele vazio que tinha dentro de mim já não existia mais. Aquela Karina preto e branco já era colorido, já era diferente. Ali teve uma alegria sem fim. A minha vontade era gritar: gente, realmente eu encontrei Jesus, Jesus está aqui. Nunca mais acabou aquela alegria. Então tudo mudou. A Karina que era triste, a Karina que tinha angústia, via vulto. Hoje não, hoje eu tenho essa alegria e eu quero passar isso para as pessoas. Eu quero mostrar que Deus pode mudar também elas, pode mudar a vida delas como mudou a minha. A minha família hoje está transformada. Minha mãe, ela tem um bom casamento agora, meus irmãos também têm um bom casamento, todo mundo está muito bem, nossa vida financeira está bem. Não tem problema nenhum, o que eu quero eu posso comer, o que eu quero comprar eu posso comprar, não tenho dificuldade nenhuma dentro de casa, assim. Tudo mudou por completo. Olha, a Igreja Universal para mim foi uma porta a porta da minha salvação, assim, porque foi o que mostrou para mim que Deus, Ele estava ali, né? Era só eu correr para os braços dele. Mas Ele sempre esteve ali, então foi uma oportunidade que eu tive para mudar de vida, de verdade, para enxergar o que era a vida. Eu não tive muita presença do meu pai na minha infância, mas o Espírito Santo, Ele completou tudo isso. E Ele é muito importante, porque antes eu ficava procurando a quem falar as coisas, eu procurava a quem ser ou me inspirar. E o Espírito Santo me ajuda com tudo isso até hoje, porque Ele é o meu tudo. Eu posso perder tudo, posso não ter nada agora, mas Ele me completa. Se você está sofrendo como sofreu a Karina, com problemas financeiros, problemas de vícios, você que é uma pessoa extremamente violenta,
Você que tem medo de ficar sozinho, você vê vultos, ouve vozes, ruídos estranhos, parece que você está ficando louco. Não, meu amigo, minha amiga. Deus acabou de mostrar para você que você não está louco, mas os encostos que um dia agiram na vida da Karina estão agindo na sua vida. Eles são bilhões, milhões de encostos. E ela precisou buscar o Espírito Santo para ser transformada. E essa é a proposta de Deus para você. Neste domingo aqui, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, vamos buscar o Espírito Santo e você será transformado por ele. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida. Como será a vida pós-pandemia do novo coronavírus? A história mostra que os períodos depois de grandes surtos de doenças foram de uma recuperação lenta e gradual em muitos sentidos: social, econômico e da própria saúde. Mas bastou a notícia de que algumas vacinas já estavam liberadas, mesmo que só para uso emergencial e para alguns grupos restritos, como os trabalhadores da linha de frente e idosos, para que milhões de brasileiros saíssem às festas, aglomerações e cometessem os mais desatinados excessos. Foi assim no século XIV com a peste bubônica, que ainda existe, embora em pequena escala, e com a gripe espanhola, 100 anos atrás, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas. De que vale uma trajetória de excessos que pode resultar em uma vida eterna de perdição no inferno, em vez da salvação ao lado de Deus para todo sempre? O programa Domingo Espetacular da Record TV exibiu em 31 de janeiro a matéria O Mundo Pós-Pandemia, o que vem por aí, na qual especialistas traçaram como será a realidade quando o novo coronavírus começar a dar seus últimos sinais de domínio sobre a Terra. Resumindo, a normalidade da vida não voltará da noite para o dia, como muitos pensam. O que esperar? No momento, o que a vacina traz é esperança, mas isso não é motivo para acreditar que tudo será como antes. Especialistas apontam para a chegada de uma nova era e alertam que ela pode não ser tão boa quanto todos nós pensamos. Ele diz que os estragos econômicos durarão até cerca de 2024. A partir daí, começará uma fase de êxtase perigosa, marcada pelo consumo exagerado e a libertinagem sexual. No Brasil, muitos já anteciparam essas duas tendências, com multidões nos shoppings em busca de uma compensação por ter ficado meses em isolamento, além de participação em baladas, bailes funk e festas de cunho sexual. O Carnaval Brasileiro de 1919 é lembrado pelos excessos na folia e uma quebra posterior nos padrões de comportamento que resultou em mais doenças sexualmente transmissíveis e vícios. O fim dos tempos se anuncia cada vez mais próximo. Esse princípio das dores, como citou o Senhor Jesus em Mateus 24, é real e está acontecendo agora. Quem se entregar à devassidão, ao aproveitar o agora sem pensar no amanhã, pode não ter esse mesmo amanhã. Somente os que optarem pelo Espírito Santo em sua vida terão o discernimento, força e coragem necessárias para seguir pelo caminho certo, pois o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a Igreja, que são os nascidos de novo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus